Olha, a gente vai lá para o Japão agora. A jornalista brasileira Thaisa Meraki, ao vivo conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Thaisa, bom dia, boa noite aí para você. Obrigada por falar conosco, hein? Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. E a gente tem, de fato, uma grande dificuldade para entender por que os números da vacinação no Japão, um país rico, organizado, com sistema de saúde, são tão abaixo de outros países numa condição muito mais, digamos, delicada em termos econômicos e de organização. Por que a vacinação não avança no Japão, Thaisa? Pois bem, a gente tem vários motivos. Eu vou resumir aqui. Primeiramente, a burocracia. Tanto a burocracia normal dos laboratórios com os países, só que cai num país que ele é muito, muito burocrático. O Japão, ele precisa confirmar várias vezes, e isso leva tempo, leva muita burocracia. Mas, enfim, a vacinação, as vacinas demoraram para serem aprovadas aqui, mas foram. A vacinação aqui começou em 17 de fevereiro. E por que não se avança, né? Já que já está aprovada, já que acabou a parte burocrática. A gente tem, no total aqui, 3%, sim, 3%, menos de 5% da população totalmente vacinada e 8%, menos de 10%, 8% que receberam só a primeira dose. Há muita falta de profissionais, de enfermeiros, de médicos, para aplicar a vacina aqui no Japão. Não só isso é um dos fatores. O outro fator é que o japonês, ele tem uma resistência ao desconhecido e à vacina, que é algo desconhecido para ele. A vacina dessa doença é muito desconhecida. Então, o japonês, ele tende a falar não primeiro, observar o que vai acontecer com os outros, e se ninguém morrer, se ninguém passar mal, ok, talvez a gente possa aceitar essa vacina. A mídia aqui tem falado muito, muito mal dos efeitos, que, sei lá, talvez 10 pessoas tenham tido desmaio. Nossa, isso para o japonês já é muita coisa, já é um motivo muito grande para ele ter essa resistência à vacina. E além disso, de tudo isso, dessa resistência do japonês, ele acha que tá tudo bem sem a vacina agora, nesse momento. Eu acho que muito no Brasil se quer logo para voltar à vida normal, e o Japão, ele meio que tá numa vida normal. Não há... Se você comparar com o Brasil, ou com a Índia, os países que estão mais avançados no número de casos e mortos, o Japão está lá para baixo. O Japão está com 13 mil mortos nesse um ano e meio de pandemia. Está com 570 mil casos no país inteiro, numa população de 126 milhões de pessoas. Então, o japonês também, ele compara com o mundo e fala, tá ok, então... Por enquanto, se eu não tomar vacina, tá tudo bem. Eu uso máscara, eu tenho distanciamento social, eu lavo minhas mãos, tomo cuidado. E aí a gente vai esperando. Quando der a vacina, chega, se chegar. É basicamente tudo isso. Thaisa, essa postura, o japonês tem também com outras vacinas, até onde você sabe, ou está sendo específica com essa vacina da Covid? Não, o japonês, ele não coloca tudo no mesmo pacote. Se tiver um remédio novo, ele não vai falar. Acho que pra gente fica um pouco difícil de entender a cabeça do japonês, porque pra gente, vacina, ela é o que resolve para erradicar uma doença. Então, se a gente conhece a vacina da rubéola, a vacina da febre amarela, e a gente sabe que é por causa dessas vacinas que a gente tem poucos casos ou não tem mais a doença, a gente coloca ali, a gente confia na ciência, então vacina é vacina. O japonês não, o japonês ele fala, não, mas vai ter um RNA ali do vírus dentro dessa vacina. Ai, que medo, vai enfiar no meu corpo tudo isso.
Ah, não, eu não conheço ainda como é que vai ser. Então, ele separa, ele faz a classificação. Então, em relação a outras vacinas já históricas, o japonês, ele até é obrigatório tomar nas escolas, as crianças vão e tomam, às vezes para você viajar para alguns países, o japonês não tem nenhuma resistência a isso. É mais mesmo porque é uma coisa, para eles classificam como uma coisa nova. A Thaisa Meraki é jornalista brasileira, mora no Japão. Você mora em que cidade, Thaisa? Eu moro em Kyoto. Em Kyoto, e está conosco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes. Conta pra gente um pouco, pra gente também aproveitar aqui a sua presença, Thaisa. Qual é o clima que você está sentindo em relação à aproximação dos Jogos Olímpicos? Daqui a pouquinho, em Tóquio. Eu estou te perguntando isso por causa do evento, mas também porque no Brasil agora a gente passa por uma discussão sobre a propriedade ou não da realização da Copa América, que será sediada no Brasil a partir do próximo domingo e que vai trazer atletas dos países sul-americanos da América Latina, mas também jogadores brasileiros e desses outros países que moram no exterior. E aqui o país está meio dividido. O Japão já está pacificado em relação à realização dos Jogos Olímpicos ou não? Pois bem, aqui não há nenhum clima para a realização das Olimpíadas. No ano retrasado, né, 2019, estava toda aquela preparação, inclusive a cidade de Kyoto, ela recebe todo o contingente de turismo de Tóquio, por exemplo, né? Ela vive de turismo, a cidade. Ela é histórica. E estava construindo muitos hotéis, o prédio da prefeitura mesmo se modernizou, a cidade estava fazendo várias obras, reformas, preparando para receber os turistas que viriam. O ano passado, com essa questão, né, da Covid, os hotéis, muitos fecharam, porque não tinham mais clientes, não tinha mais pessoas para receber. E tinha ainda aquela coisa, será que vai ter? Será que não vai? Tá, cancelaram. Agora, esse ano é zero. Não tem mais nem... as pessoas não falam mais. Quando eu converso com as pessoas, elas falam, mas tá errado, não pode ter. Olha só, tá aumentando os casos no Japão, tá aumentando no mundo. Como é que vamos receber? E saem pesquisas na internet, em jornal, dizendo que 80% da população é contra as Olimpíadas aqui no Japão. Agora, Thaisa, você falou sobre a postura do japonês com relação à vacina. E a vida diária? Você falou, eu uso máscara, eu lavo a mão, então eu estou me protegendo da maneira que é possível. Como é que está a postura do japonês na rua, no transporte público? O home office está funcionando para quem pode? O que é que você pode falar sobre isso? Ótima pergunta, porque é uma realidade muito diferente. Inclusive, eu já estou aqui há 5 anos e eu acompanho muito como é que está a realidade no Brasil, né, pela internet. E eu mesmo, que já estou aqui há 5 anos, eu estou um pouco chocada com a reação tanto dos brasileiros quanto dos japoneses, porque aqui, quando começou essa história de uma doença que veio da China, aqui começou final de dezembro de 2019, começo de janeiro de 2020. Eu era parte daqueles 50% da população que usava máscara. Até então não tinham tantos estudos confirmando que a máscara realmente, se todo mundo usasse, ia diminuir os casos. Então você via em 2019, 2020, lá no comecinho, fevereiro, março, 50%. Aí você começa a ver subindo o número de pessoas usando máscara, de acordo com estudos que vão saindo, com pessoas que vão usando e falando, vai se comprovando. E atualmente, você sai na rua, você vê 99,99% de pessoas com máscara. Assim, é impressionante. Você não vê mais assim ninguém sem máscara. Às vezes você olha, tem uma pessoa sem máscara e você fala, nossa, que mundo estranho esse, alguém sem máscara. E o japonês, ele já usa máscara, já usava máscara muito antes. Quando tem crises aqui a gente fala que é o kafunsho, que é aquela alergia ao pólen. Aqui na primavera solta muito pólen. Então o japonês, ele usa máscara para se proteger
desses pólens. Quando há, geralmente no inverno, uma epidemia de gripe, eles também usam para se proteger, porque o vírus está por aí. Então, eles usam tanto para não transmitir, quanto para se proteger. Então, já é comum do japonês há anos usar máscara para essas doenças respiratórias. Então, com máscara, é assim, praticamente todo mundo está usando. Sobre distanciamento social, o japonês, ele já é, por natureza dele, não ter esse aproximamento que a gente tem. Ele não cumprimenta com um abraço, com um beijo. Não há essas demonstrações públicas de carinho, de afeto, de amizade em público. E mesmo quando você está assim, entre seus amigos mais íntimos, não há abraço, não há aproximação. É sempre cumprimentar, baixar a cabeça e ter uma distância. Tanto que eu brinco que quando falaram, a MS falou, tem que ter uma distância de 1,5 m a 2 metros, segura a distância, o japonês brincou, mas só 2 metros? E o japonês também, todo lugar que você vai tem álcool em gel, em todos os lugares. E não só isso, mas a prefeitura, outro dia eu ganhei algumas máscaras, a prefeitura está distribuindo máscaras na rua. Alguns shopping centers, quando eles estavam abertos, porque a gente está no estado de emergência aqui, que é uma coisa parecida com lockdown. Os shoppings estavam distribuindo máscara, exigindo que as pessoas usassem o álcool em gel que fica na entrada. Então, o japonês, em relação a usar máscara, a ter o distanciamento e a lavar bem as mãos e estar sempre protegido, ele não tem resistência nenhuma, ele até já está acostumado. Em transporte público, há mais cidades tipo Osaka, Tóquio, cidades maiores, há alguma aglomeração, mas aí quando há algum problema, a mídia, a imprensa fala, e o japonês ele tem muita vergonha. Então, se teve alguma crítica, ele já liga ali o alerta dele. Se começam a falar, olha, tá fazendo coisa errada, não pode isso, vamos diminuir o número de pessoas no transporte público, vamos tentar achar uma solução para não ter tanta aglomeração, ele dá um jeito de fazer. Sobre home office, sim. Quem pode fazer home office está fazendo, que é praticamente, estava na verdade fazendo, 70% das empresas, dos funcionários das empresas estavam de home office. No momento de home office, eu acho que de funcionários, se você pegar uma empresa, cerca de 60%, depende também muito da empresa, mas 50%, metade está fazendo home office. Quem pode, faz. Mas o que eu estou percebendo é que o japonês, ele, no momento, ele, assim, não está achando que está uma pandemia muito, muito, muito enorme, porque o ano passado era mais desconhecido. Então, ele vendo que obedecer certinho tudo isso, dá certo. Uhum. Muito bom. Olha, eu queria agradecer muito a Thaisa Meraki, jornalista brasileira, falando conosco, direto de Kyoto, no Japão, contando como vacinação e a própria Covid-19 hoje afetam e refletem a sociedade japonesa. Obrigada, viu, Thaisa? Foi muito bom te ouvir, muito interessante também. Uma boa noite para você. Boa noite, muito obrigada.